E agora a gente fala com a Ana Mazzaferro, advogada tributarista. Ela vai nos falar sobre a incidência previdenciária no salário maternidade. Boa tarde, Ana. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Oi, boa tarde, Issa. Boa tarde, Júlia. Boa tarde a todos que assistem aí a TV Alesp. Doutora, de acordo com a maioria do STF, a incidência previdenciária no salário maternidade é inconstitucional. O que essa decisão significa? Bom, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre o que essa decisão realmente significa, a gente pode fazer um apanhado geral dos fundamentos dessa decisão, né? O que essa decisão falou? Ela foi proferida no último dia 4, agora, na terça-feira, no julgamento do plenário virtual do STF, de um recurso com repercussão geral, então significa que é um apanhado de processos que tratam do mesmo tema, e esse recurso que foi julgado representa, então, a reunião desse tema, né? Então, o que foi decidido? Que é inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária, aquela a cargo do empregador, sobre o salário maternidade. Aqui a gente está falando, portanto, da contribuição previdenciária da cota patronal, que é aquela paga pelo próprio empregador. O que foi discutido no que diz respeito aí jurídico, né? Os dispositivos legais, que a gente tem uma lei, que é aquela 8212, que fala sobre a incidência da contribuição previdenciária no salário maternidade, que o salário maternidade integraria a base de cálculo para a contribuição previdenciária. O dispositivo de lei era expresso nesse sentido. Acontece que a gente tem a Constituição Federal, que associa aí a contribuição previdenciária, lembrando que a gente está sempre falando aqui da cota patronal, que é o que o empregador paga sobre a folha de salários, né? Então, portanto, a gente tem o artigo 195 da Constituição associando a contribuição previdenciária a ganhos habituais. E foi justamente nesse sentido a discussão aí do STF. O que eles pontuaram de uma maneira bastante incisiva? O salário maternidade, ele é um benefício. Quem vai pagar este benefício é a Previdência Social, o INSS, e não o empregador. Ou seja, quando a funcionária ela tiver de licença maternidade, né, usufruindo esse benefício, ela vai receber aí um valor a título de benefício. Portanto, isso não foi considerado como uma remuneração, justamente por não existir contraprestação de salário e por ser considerado aí um benefício, como eu bastante coloquei. E a questão também, bastante pontuada pelo Supremo, né, com o relator que foi o ministro Luiz Roberto Barroso, foi no sentido de que não há habitualidade nesse evento, justamente porque a condição de licença maternidade não é um caráter aí habitual nessa mulher que entra em licença. Então, portanto, esses critérios aí de obediência, essas normas jurídicas, não foram observados para que se pudesse falar em incidência de contribuição previdenciária nessa verba, né, da salário maternidade. E com isso foi reconhecida essa inconstitucionalidade, ou seja, não há necessidade de se pagar a contribuição previdenciária sobre essa verba de salário maternidade que se paga à mulher gestante que teve a licença nesse período, né? Doutora, até para ficar claro, para quem está ouvindo, vendo a gente, quem tem direito ao salário maternidade? Só no período gestacional, no pós? Contextualiza para a gente. Claro. Primeiro são duas coisas, né? A licença maternidade, ela é o período em que a gestante está afastada, são ali, como regra geral, 120 dias, né? Essa é a licença maternidade. E o salário maternidade é o valor que ela vai receber a título aí de pagamento, benefício, né? Por esse período que ela ficou afastada. Quem tem direito, efetivamente? Quais são as hipóteses? Logicamente, quem teve filho aí por nascimento, por adoção ou aquela guarda judicial para fins de adoção. Aqui, tanto na adoção quanto na guarda, a gente tem que observar que as crianças vão ter até 12 anos de idade, né? Então, essas são as condições. A legislação já traz essas novas hipóteses, né? A adoção aqui é também um ponto bastante positivo pela legislação. Essas pessoas que adotam, aqui é
igualdade também de gêneros, porque a partir do momento que você adota, a gente está falando de um universo bem maior de pessoas, né? Aí são outros pontos da legislação, a gente fala de natimorto, é uma situação bastante complicada, os casos de aborto que são previstos em lei, próprio aborto espontâneo, gravidez resultante de estupro, gravidez, né, aborto decorrente de feto anencefálico e aqueles casos de risco à vida da mãe, onde a gravidez é interrompida por esse motivo, né? E também os cônjuges ou companheiros, no caso da morte da segurada. Então, todas essas pessoas estão enquadradas aí no benefício do salário maternidade. Aqui também é importante a gente pontuar bem rapidamente, vão ter que ser observadas algumas hipóteses também de contribuição, ou seja, se aquela profissional contribuiu ou não ao INSS para que ela tenha direito ao salário maternidade. Regra geral, quem tem carteira assinada, funcionárias domésticas, trabalhadoras avulsas, não precisam de carência, ou seja, não tem um tempo de contribuição. E aí a gente vai ter algumas carências que podem variar de 3 meses a 3 anos, para aqueles casos de contribuinte individual, facultativa, segurado especial, empresárias e microempresárias individuais e até mesmo quem está desempregado. Aí tem que considerar efetivamente a situação específica para ver essa questão da carência, né? Doutora, a cobrança da incidência previdenciária muitas vezes desestimulava a contratação de mulheres. A senhora acha que isso pode que essa decisão pode mudar esse quadro? Sem dúvida, né, meninas? Aqui a gente teve um precedente bastante importante no que diz respeito à igualdade de gêneros, né? Vamos lá. Qual que era o principal ponto das empresas e o mercado de trabalho? Continuava existindo um ônus de tributação em cima desses valores de uma funcionária que não era considerada como uma mão de obra efetiva naquele momento, né? Ou seja, acabava existindo um desestímulo do próprio Estado para os empregadores na contratação da mão de obra feminina, principalmente em razão desse ônus tributário decorrente do salário maternidade. Ou seja, eu vou ter uma funcionária afastada num período de licença e eu ainda vou ter que contribuir, eu vou ter que sofrer uma incidência tributária, né? Eu vou ter que contribuir para o fisco. Então, justamente nesse sentido, a decisão é bastante fundamental para essa questão da igualdade de gêneros, né? É uma proteção das mulheres no mercado de trabalho. Por quê? Porque agora eu não tenho mais o custo ao empregador, que tornava justamente essa relação de emprego bastante desequilibrada pelo simples fato de você exercer a maternidade, né? Tendo em vista que o INSS, a Previdência, fica responsável pelo pagamento aí do valor equivalente ao salário que essa funcionária tinha durante o período aí da licença, e o empregador não tem mais o ônus financeiro, né, o ônus tributário quando a empregada está em licença, a funcionária está em licença, isso é bastante relevante, sim, extremamente, né, para o mercado de trabalho como um todo. E esses pontos foram, inclusive, abordados pelo relator, pelo Barroso, né, o ministro Barroso, quando ele deu a decisão dele, o voto dele, e alguns outros ministros também pontuaram essa questão, né? A tributação foi afastada nesse sentido, não apenas por um viés tributário, por questão de normas incongruentes com o sistema normativo, mas sim por entender que essa incidência seria uma discriminação incompatível com o próprio texto constitucional, com tratados internacionais que querem proteger o acesso da mulher para o mercado de trabalho e o exercício da maternidade, né? Eles vão mais fundo ainda na decisão, isso está na própria decisão do STF. A condição biológica dessa mãe não pode ser um fator por si de desequilíbrio no mercado de trabalho. E o ministro Barroso foi bastante incisivo e abordou de uma forma bem clara esse tema, afirmando que a manutenção dessa incidência, além, logicamente, das incongruências normativas que a gente citou aqui, seria manter essa tributação um ato de desestimular a maternidade, ou até mesmo de incutir uma culpa, questionamento, reflexões e medos numa grande parcela da população pelo simples fato de exercer a maternidade, né? Então, portanto, isso não é uma vitória
só dos contribuintes na esfera tributária, mas uma significativa decisão que impacta de uma maneira extremamente positiva nos direitos das mulheres no mercado de trabalho. É isso. Doutora Ana, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Rede Alesp, foi bem esclarecedora. Muito obrigada, uma ótima tarde para a senhora. Eu que agradeço. Boa tarde.